Amém. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Que bênção estar aqui ministrando para os irmãos. Hoje nós tivemos o culto pela manhã. Deus foi muito gracioso conosco, assim como Ele foi agora no período do louvor também. Eu creio que o Senhor vai fazer muito nessa noite no nosso coração. Amém, irmãos? Está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã? Opa, eu vou errar bastante, tá, irmãos? Falar amanhã, não sei se o pastor Bruno sofre disso também, mas eu vou falar bastante nessa manhã. Nessa manhã os irmãos vão entendendo aí que é nesse culto, à noite, à tarde. Você vai se identificando aí, tá? Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos, ter o privilégio de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Na verdade, Deus falou algo muito simples, mas muito profundo ao meu coração. No domingo passado, momento em que nós estávamos ali finalizando o louvor, começando o período da oferta, e Deus veio e falou algo no meu coração, e aquilo mudou a forma de qual eu tenho enxergado tudo aquilo que Deus fez, Deus está fazendo e Deus pode fazer na minha vida. Foi algo muito poderoso. Eu estava ali, algo extremamente simples, mas eu estava sentado ali, e veio um pensamento para mim de algumas coisas que eu gostaria de fazer. Eu tinha um desejo de estar fazendo. E naquele mesmo momento que veio esse pensamento, veio uma voz no meu coração e disse assim: olha, legal isso aí, mas você não pode fazer isso. Veio bem assim, falou assim: você não está podendo fazer isso. E aí naquele momento meu coração, ele deu aquela esfriada, mas Deus também, ele é gracioso e poderoso. E no mesmo momento que veio a mensagem ao meu coração falando: você não pode, Deus também mandou uma mensagem. O que você acha que Deus falou ao meu coração? Eu esperava que ele falasse isso, mas ele falou ao meu coração: verdade, você não pode, e você nunca pôde. Todas as bênçãos que eu tenho derramado na sua vida, nunca foi porque você pôde, foi porque eu sou bom com você o tempo todo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: eu não posso, um dia eu pude, eu já consegui, um dia eu consegui ter um emprego, eu consegui fazer isso, eu consegui acertar tal coisa, eu consegui fazer tal coisa, eu pude fazer todas as coisas. Mas sabe, irmãos, quando o Senhor veio de encontro com essa palavra no meu coração, falando assim para mim: você não pode, você nunca pôde. Olha todas as bênçãos que vêm sobre a sua vida, todas as coisas que você passou pela sua vida. Quando nós falamos de bênção, irmãos, às vezes nós pensamos num grande presente, aquele milagre, aquela coisa enorme. Mas são tantas coisas simples que Deus vai fazendo na nossa vida e vai nos sustentando durante todos os nossos dias. Aí Deus começou a falar para mim: olha, você não escolheu onde você ia nascer, você não pôde escolher onde você ia nascer, mas eu escolhi o lugar onde você nasceu, eu escolhi a sua família. Você não poderia ter estudado, mas eu te coloquei numa escola. Você não poderia ter feito uma faculdade, eu te coloquei numa faculdade. Você não poderia ter tirado a sua carta, comprado um carro, você não poderia ter feito nada, você nunca pôde nada. Mas eu fiz todas as coisas cooperar para o bem do seu coração, porque eu sei que você me ama. Sabe, irmãos, quantas vezes nós pensamos que nós temos ou conseguimos algo, ou precisamos fazer algo porque nós podemos. Mas o Senhor nessa noite quer trazer ao nosso coração uma palavra: não, você não pode, mas eu posso. Aleluia, irmãos. E eu quero ler um texto com os irmãos, está em Marcos 8:18. Quero que você abra a sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 18. Temos um texto aqui. Se você está anotando a palavra, o título dessa palavra, o tema dessa palavra é restituindo a sua lembrança. Amém, irmãos? E olha o que diz lá em Marcos 8, 18. O Senhor fala assim para os seus discípulos: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? Olha que poderosa essa pergunta que Jesus faz
para os discípulos: vocês por um acaso não se lembram? Quando nós vemos Deus nos perguntando algo, quando nós vemos Cristo nos perguntando algo, irmão, você tem alguma dúvida de que Jesus sabe essa resposta? Jesus está olhando para os discípulos e está falando para eles: vocês têm olhos, mas não veem? Ele sabe a resposta. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Ele sabe a resposta. Vocês não se lembram? Quando Deus nos pergunta algo, Ele não está querendo a resposta, Ele não está precisando de uma informação, porque Ele não tem aquela informação. Mas Ele quer trazer ao nosso coração a direção daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, amém, irmãos? E a memória é algo extremamente importante. E se eu não usar ela, se você não usar bem a sua memória, a sua lembrança, assim como Jesus está falando para os discípulos, vocês não se lembram? Se você não usar bem a sua memória, existe alguém que vai usar. E essa pessoa é o diabo. E sempre que ele usa a nossa memória, a memória dele sobre a nossa história, ele usa de uma forma negativa. Mas olha o que diz em Jeremias 3:21, abre a sua Bíblia, quero projetar aqui. Hoje nós vamos ler alguns textos, tá, irmãos? Olha o que diz em Lamentações 3:21. Isso, agora sim. Todavia, olha o que o profeta Jeremias diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então olha aqui, irmãos, o Senhor questiona ali os discípulos: vocês não se lembram? Falando para os discípulos: vocês precisam exercitar a memória de vocês. Vocês precisam entender que a guerra que acontece dentro de você, ela é lutada pelo Espírito na sua mente. E aí o profeta Jeremias, ele diz que intencionalmente, ele se lembra daquilo que pode trazer esperança. A palavra de Deus quer nos dizer nessa manhã, irmãos, que nós precisamos usar a nossa memória de uma forma intencional para acelerar o processo de transformação de Deus nas nossas vidas. O Senhor quer fazer algo na sua vida. O Senhor já fez algo na sua vida. O Senhor está fazendo algo na sua vida. E o Senhor quer continuar a fazer algo na sua vida. Mas você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar. Você precisa lembrar de algumas coisas que nós vamos discutir aqui no decorrer dessa palavra. Mas eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia em Romanos 12:2. Onde Paulo nos fala da forma que nós temos que usar a nossa memória para que a transformação de Deus aconteça nas nossas vidas. Romanos 12:2 é um texto muito conhecido, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês não podem se moldar ao padrão do mundo. Vocês não podem se acostumar com as coisas que o mundo pensa, a forma com que o mundo age. Mas para que isso não aconteça, você precisa transformar-se através da renovação da sua mente. E como nós fazemos isso? Fazendo aquilo que Jeremias falou. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe, irmãos, às vezes você está numa situação na sua vida que você não está entendendo o que está acontecendo. Você está passando por uma situação da qual você, pelas suas contas lógicas, você não consegue chegar ao fim dessa equação. Mas o Senhor nessa manhã está falando para você: lembre-se de tudo que eu já fiz na sua vida. Lembre-se de cada detalhe. Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Muitas vezes quando nós entramos em momentos como esse, de achar que você não pode, você pode ter dois caminhos. Ou se encher de uma soberba e falar assim: não, eu posso sim, eu consegui a minha vida inteira, e agora eu vou conseguir de novo. Ou você pode cair na realidade que o Senhor quer nos trazer. Realmente você não pode, você nunca pôde.
Mas eu sou a sua força. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que te trouxe a vida. Eu sou aquele que tem um sonho, um plano para você, que nem você mesmo sabe. Então se lembra, quando nós exercitamos a nossa memória, irmãos, nós começamos a identificar o padrão de Deus nas nossas vidas. Cada situação que você já passou e te trouxe aonde você está hoje. Quantas vezes o Senhor já não te livrou, meu irmão? Quantas vezes o Senhor já não te trouxe a cura sobre você, sobre a sua família? Quantas orações você já fez e um dia elas foram respondidas e você nem se recorda mais? Eu estava aqui hoje, no momento da oferta, e o Senhor me lembrando de coisas simples. E meus pais estão ali. E eu vi meu pai vindo, como ele vem todo domingo. Veio aqui pelo cantinho dele, trouxe a oferta e voltou. E o Senhor falou assim, você não se lembra quantas vezes você orou para o seu pai vir para a igreja com você? E às vezes as coisas vão acontecendo, irmãos, e a gente, vai se esquecendo. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer restituir a sua memória. Ele quer te lembrar do padrão dele na sua vida. Onde você estava alguns anos atrás, irmãos? Às vezes a gente não precisa nem voltar tantos anos, algumas semanas atrás, alguns dias atrás. Você não se lembra? Sabe, irmãos, continuando aqui o texto de Romanos 12, no versículo 3, olha o que Paulo diz. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes deu. A lembrança correta traz sobre nós um conceito equilibrado. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida desequilibrada, porque nós estamos nos lembrando das coisas erradas, ou nós estamos nos esquecendo de lembrar das coisas certas. Você está desesperado, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue se relacionar com o seu cônjuge, não consegue cuidar bem dos seus filhos, não consegue trabalhar em paz, não consegue viver em paz. Está com um conceito desequilibrado. Mas quando nós nos lembramos daquilo que nos traz esperança, daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, da forma correta, realmente eu não posso, realmente eu não consigo, realmente eu nunca fui capaz, até aquilo que eu achei que um dia eu fui capaz, eu nunca fui capaz, foi o Senhor quem me abençoou. Isso nos traz uma consciência equilibrada. Isso nos faz não pensar mais nem menos sobre nós, mas nos faz pensar da forma correta. Sabe, irmãos, eu queria te levar a esse exercício nessa manhã. Lembre-se o que o Senhor já fez por você. Ah, pastor, eu não consigo lembrar nenhum milagre estrondoso. Meu irmão, enche seu pulmão de ar aí agora, nesse momento. Você consegue entender isso, irmão? Nós não somos nada. Você não controla coisa alguma da sua vida. Você não controla quantas vezes o seu coração vai bater. E ele bate perfeitamente para você poder estar aqui nessa manhã dando glória a Deus. Tudo que você fez, por mais que você se esforçou, você só fez com o recurso que o Senhor te deu. A sua vida está nas mãos dele. Ele te projetou e ele te fez. Pastor, mas eu não tenho vivido da forma correta, eu tenho feito tantas coisas erradas. Mas lembra que o Senhor nessa manhã está te dando uma nova chance, assim como Ele já te deu várias outras vezes, Ele está te dando uma nova chance. Nós precisamos reconhecer o padrão de Deus nas nossas vidas, porque Ele não muda. Quem muda somos nós. Sabe por que nós mudamos? Porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Nós vivemos na dependência do Senhor. O Senhor começa a falar na nossa vida, Ele começa a transformar a nossa vida. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo o nosso espírito, a nossa vida. Quando nós nos deparamos, nós estamos vivendo uma vida totalmente independente do Senhor. E aí começam a vir os problemas sobre nós. Fala, antes eu podia, mas agora eu não posso mais.
Antes eu conseguia, mas agora eu não consigo mais. Por que eu não estou conseguindo mais? Porque eu não sinto mais aquilo que eu sentia? Porque eu não faço mais aquilo que eu fazia? Porque antes eu podia. Não, irmão, você nunca pôde. Foi o Senhor quem te fez sentir tudo o que você sentiu, viver tudo o que você viveu. E Ele é o mesmo. Então lembre-se, esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Amém, irmãos? Use a sua lembrança. Se você não usar a sua lembrança, assim como eu falei, se você não usar a sua lembrança para acelerar a transformação de Deus nas suas vidas, para aumentar a sua fé, o diabo vai usar. Só que quando o diabo usa, ele usa de uma forma negativa. Ele vai te lembrar de todas as vezes que você errou. Lembra quando você errou? Lembra que um dia você falou que ia fazer tal coisa e você fez de outro jeito? Lembra quando você tentou fazer aquilo e não deu certo? Lembra quantas vezes você falhou? Lembra quantas vezes? Lembra que não era para você ter feito isso, aí você fez, agora você está do jeito que você está. Então você está assim porque você merece. Lembra? Mas irmãos, nós precisamos usar a nossa memória da forma que Jeremias fala. Vamos ler o texto todo lá, Jeremias 3. Abre aí para a gente. Jeremias 3. Às vezes você fala, olha pastor, mas você não sabe a situação que eu estou, por isso que é fácil para você falar, para eu lembrar de coisas boas, mas não existe nada bom para eu lembrar. Vamos ler o texto de Jeremias, desculpa, Lamentações de Jeremias. A partir do versículo, eu quero ler com os irmãos. A partir do 17. Olha o que diz. Tirou-me a paz, esqueci-me. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e da minha alma desfalecendo dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo-me a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, porém nele a minha esperança. Olha o que Jeremias está falando. Eu me esqueci da prosperidade, eu estou cheio de amargura, mas eu lembro, eu me esforço para lembrar daquilo que me traz esperança, e a minha esperança vem do Senhor. Oh, irmãos, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos restaurar a nossa memória, restaurar a nossa lembrança. Quando nós nos esquecemos de lembrar das coisas corretas, nós só conseguimos ver as coisas erradas. Jeremias poderia parar, olha tudo que está errado. Eu nem me lembro mais de quando eu tinha prosperidade e paz. Ai, que vida. Ponto final. Mas não, ele fala assim, olha, eu estou passando por isso. A situação não está fácil, mas eu me esforço intencionalmente para me lembrar daquilo que me traz esperança. A minha esperança vem do Senhor. A minha parte é do Senhor. Sabe, irmão, vir à igreja, participar, ouvir a palavra, não é garantia de que a sua mente vai ser ajustada. Se você não for proposital na sua lembrança, de lembrar todos os dias que você está aqui, graças a Deus eu estou aqui cultuando o Senhor nesse domingo. Graças a Deus eu consegui levantar nessa manhã. Graças a Deus eu pude olhar para o lado e ver a minha família nessa manhã. Graças a Deus eu estou aqui. Se nós não nos lembrarmos disso, o diabo vai jogar mentiras no seu coração. Na verdade, às vezes não é nem mentira, porque o diabo é assim.
Ele pega algumas verdades e manipula aquela verdade. E realmente você pode estar passando por uma situação muito difícil, e isso é verdade. E realmente você não está conseguindo sair dessa situação, e isso é verdade. Isso é o que o diabo vai te lembrar, mas ele não vai te lembrar que a sua esperança vem do Senhor. Ele não vai lembrar que ele já foi derrotado por Deus. Ele não vai te lembrar que ele é o pai da mentira. E que o Senhor é aquele que te guarda. Mas isso nós precisamos lembrar. Amém, irmãos? E eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã 3 coisas que nós devemos nos lembrar todos os dias. 3 coisas que eu e você precisamos nos lembrar todos os dias. Primeira coisa que nós devemos nos lembrar todos os dias. Todos os dias nós devemos nos lembrar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 1, 20. Nós vamos ler bastante a palavra, amém, irmãos? Todo pregador, ele tem 2 propósitos quando ele sobe no púlpito. O primeiro propósito é pregar a palavra, amém, irmãos? É pregar a palavra do começo ao fim. O segundo propósito que ele sai de casa é falar da esposa. É ou não é, irmãos? E a esposa sempre fala, você vai falar de mim hoje, né? Então o primeiro propósito nós estamos seguindo aqui, eu estou falando da palavra. Daqui a pouco eu vou encaixar um tempo aqui para cumprir o segundo propósito, amém, irmãos? Só para a gente descontrair aqui um pouco. Primeiro, lembre das promessas de Deus. 2 Coríntios 1, 20. Olha que texto poderoso. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. O que está falando aqui, irmãos? Exatamente o que nós lemos. Todas as promessas feitas por Deus já possuem o sim em Cristo. Olha o restante. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui, olha, todas as promessas do Senhor já têm o sim. Todas as promessas do Senhor para a sua vida já têm o sim. Porém, por meio de Cristo agora, crendo em fé, eu e você temos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É falar o amém. Assim seja, eu creio, eu lembro da promessa, eu me recordo da promessa de Deus. O Senhor tem uma promessa para a minha vida, o Senhor tem uma promessa para a minha casa, o Senhor tem uma promessa para mim. Esse é o amém, essa é a nossa parte, é o sim, é crer, é lembrar, é confessar, crendo que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Nós precisamos nos lembrar disso. A palavra nos reforça que nós precisamos lembrar da promessa. Já tem o sim, mas tem uma parte que é nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. E eu separei aqui, olha. Se você não tem nenhuma promessa para lembrar que o Senhor tem para a sua vida, eu separei 10 promessas que você deve se lembrar todos os dias. Se você tiver aí, anota rapidinho. Eu vou falar bem rapidinho. Não vou conseguir ler todos os textos, mas eu quero que você anota pelo menos a referência, ou põe aí no seu WhatsApp para gravar, para depois você ouvir cada referência, para você estudar isso depois e se lembrar todos os dias. 10 promessas que nós devemos nos lembrar sempre. Primeira promessa, Ele nos prometeu a salvação e a vida eterna. João 3,16. Segunda coisa que o Senhor nos prometeu, que nós temos que lembrar todos os dias, Ele nos prometeu o perdão dos nossos pecados. 1 João 1,9. Você não pode se salvar, você não pode se perdoar, mas Ele te salva e Ele te perdoa. Terceira coisa que nós devemos lembrar, terceira promessa que nós devemos lembrar, o Senhor nos dá sempre a vitória sobre a tentação do pecado. 1 Coríntios 10,13, o Senhor diz que não há nenhuma tentação que possa vir a nós, que seja mais forte do que nós possamos resistir. O Senhor nos dá a força para resistir.
Quarta promessa que você tem que se lembrar sempre: o Espírito Santo é conosco. Quando Cristo estava com os discípulos, ele falou assim: é necessário que eu vá, mas quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, e Ele te fará lembrar das minhas palavras. Nem para se lembrar, você precisa se esforçar sozinho, porque o Espírito lembra dentro de você. Ah, mas eu não posso lembrar de todas essas palavras, mas o Espírito que está dentro de você pode. Só que se você ouvir mais a sua carne, a sua alma, você vai tapar a voz do seu Espírito. Mas quando você fortalece, você sai desse culto crendo, declarando: realmente eu não posso, realmente eu não sei, mas o Senhor é aquele que vai comigo. Eu tenho uma consciência equilibrada sobre mim. As conquistas que eu tive foi graças a Deus. E as conquistas que eu terei também será graças a Deus, porque Ele é a minha rocha. O Espírito te lembra disso. O quinto, o Senhor nos garante a paz que excede a todo entendimento. Filipenses 4:7, o Senhor diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Eu declaro sobre a sua vida que você passa a experimentar isso. Sabe o que é isso, irmãos? A paz que excede todo entendimento. Às vezes, existem pessoas que estão passando pela mesma situação que você, só que elas não têm essa paz, mas você tem. E o seu coração, por mais que está na mesma situação que aquela pessoa, é um coração totalmente diferente. Por quê? A paz de Deus guarda o seu coração. A paz de Deus guarda o seu coração. Sabe, irmãos, toda vez que eu entro em alguma situação, que eu sinto a paz começar a evaporar e ir embora, eu tento me lembrar, falo assim: a paz do Senhor guardará o meu coração. Ah, mas você tem que se preocupar, porque você tem que tomar uma ação. Eu já tomei a ação, eu me lembrei da promessa. Eu lembrei que a paz do Senhor guarda o meu coração. Que o Senhor foi quem abriu todas as portas, e se alguém tem poder para fechar, é o Senhor. E se o Senhor fechar, é porque ela deveria ser fechada. A paz de Deus excede todo entendimento. Ah, mas e se for uma doença, uma enfermidade? O Senhor quem deu a saúde, o Senhor quem deu a vida, o Senhor quem deu minha família, o Senhor quem deu os meus filhos. É tudo dele. Eu não posso guardar os meus filhos, eu não posso guardar minha família, eu não posso guardar as coisas que eu estou envolvido. Mas o Senhor faz pelo amor e pela graça dele conosco. Sexta coisa que nós devemos nos lembrar: a provisão e prosperidade do reino. O Senhor nos garante a provisão e a prosperidade do seu reino. Está lá em Filipenses 4:19, João 10:10, Mateus 6:31. 7. Poder para fazer obras maiores. Em João 14:12, o Senhor declarou isso para nós, que nós temos poder para fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez. O Senhor nos garante. Oitava coisa que nós temos que lembrar: força, ajuda, direção. Está lá em Isaías 30:21. Nona coisa, nós temos autoridade sobre as doenças e enfermidades. Está em Lucas 9. Décimo ponto que nós devemos nos lembrar, décima promessa, que nós temos a garantia da ressurreição e de uma glória futura, que está em Romanos 8:18. Amém, irmãos? Se você não tinha alguma promessa para se lembrar, eu trouxe algumas para você nessa manhã. 10 promessas que você tem sobre a sua vida. A partir do dia que você decidiu entregar o seu coração para o Senhor, todas essas promessas já têm o sim. Basta nós agora o... Todas essas promessas você tem o sim, irmão. E se você entrou aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida para esse Deus, o Senhor já está começando a trabalhar no seu coração. E você vai sair daqui com todas essas promessas, com um sim em você, porque você vai nascer em Cristo nessa manhã. Amém, irmãos? Segunda coisa que nós precisamos nos lembrar todos os dias. A primeira coisa, nós devemos nos lembrar das promessas do Senhor para as nossas vidas, amém? A segunda, você precisa lembrar da sua identidade. Irmão, se tem algo que Deus mudou na sua vida, e que você precisa se lembrar todos os dias, é da sua identidade. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte, não precisa abrir: portanto, se alguém está em Cristo,
nova criação é: as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Versículo 18: tudo isso provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha, irmãos, Paulo diz aqui que alguém que está em Cristo, nova criação é. Você é uma nova criatura. O Senhor tem mudado a sua vida. Só que aqui é onde muitas pessoas acabam se perdendo, porque o diabo confunde a memória delas. Lembra que eu falei? O diabo, ele usa meias verdades. Você é uma nova criatura, mas você está em meio a um processo de Deus na sua vida. O Senhor está transformando a sua vida. E aí, às vezes, você vem para a igreja, você aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador, você faz uma oração, você entrega a sua vida para o Senhor. Só que às vezes você olha para a sua vida e você fala assim: não, mas não parece que aquela oração não deu certo. Porque eu ainda não estou vivendo do jeito que eu deveria viver. Aí o diabo vem começar a te lembrar: viu o que você fez ontem? Mas logo depois da oração você já fez aquilo lá que você sabe que você fez, que estava errado. Eu acho que aquela oração não valeu de nada. Que dia que você levantou a mão e foi lá na frente? Esquece. Esse negócio de crente não é para você. Quantos aqui já ouviram isso? Acho que todos já ouviram isso aqui. Porque o diabo é assim que ele trabalha. Sabe, irmãos, mas você precisa lembrar, ter a memória correta. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. Quando o diabo vier falar isso para você, ele fala assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmão, a obra que o Senhor está fazendo na sua vida ainda não terminou. Por isso que às vezes você olha, ainda ela está meio incompleta, está meio esquisita. Mas se lembre, você tem uma nova identidade, você é uma nova criação, o Senhor está trabalhando na sua vida. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria saber, eu não estou entendendo esse negócio. Eu sou salvo, eu estou sendo salvo, ou eu serei salvo? Aí eu pude responder para ele: sim. Ele falou: não, pastor, mas eu te fiz 3 perguntas. Alternativa A, B ou C. Você não prestou atenção no que eu perguntei? Eu falei: sim. E a resposta é sim. Sabe por quê, irmãos? Você foi salvo da pena do pecado, mas você está sendo salvo num processo de te livrar da prática do pecado. E um dia nós estaremos com Ele, livres da presença do pecado. Nós estamos nesse processo, irmão. E às vezes o diabo quer falar para você: você não é salvo, você não tem Cristo no seu coração. Olha o que você acabou de fazer. Lembre-se, vocês não se lembram, de glória em glória eu sou transformado. O Senhor me salvou, Ele me deu a salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Um dia eu criei e eu tenho a vida eterna, eu sou alguém salvo. E o Senhor está transformando a minha vida. Sabe, irmão, se nós não entendemos isso, nós vamos desistir. Nós vamos entregar os pontos. Quantas pessoas desistem da fé, porque entendem que não podem, e o diabo não os livra, não vai os lembrar de que realmente você não pode, você nunca pôde, foi pela graça do Senhor. Mas ele fala: você não pode, esse negócio não é para você. Diabo, eu nunca pude, ninguém nunca pôde. Por isso que ele veio e entregou a vida dele por mim. Eu nunca pude ser santo, mas ele entregou a santidade dele por mim. Você nunca pode se salvar, mas ele te salvou através do sangue dele. Você não consegue transformar a sua vida, mas de glória em glória. Cada vez que nós nos alimentamos de Cristo, nos alimentamos da palavra, nós buscamos o Senhor, nós louvamos o Senhor, nós ouvimos o Senhor. Ele vai nos transformando de glória em glória, em glória, em glória. Esse é o processo, essa é a sua identidade, a nova criação que está em um processo. Além de você ser uma nova criação, essa é a sua identidade. Você também precisa saber que você é uma nova criação e você é um filho herdeiro do Senhor.
Romanos 8,16 diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, como Deus é poderoso. Nós precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus, não precisamos, irmãos. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele mesmo nos lembra. Só que qual voz nós temos ouvido no dia a dia, irmãos? Qual voz nós temos ouvido no dia a dia? Daqueles que nos acusam, a voz das nossas debilidades, a voz das nossas dificuldades, a voz do jornal da tarde que só passa tragédia, a voz dos WhatsApp que você recebe aí falando de um monte de coisa errada que está acontecendo, você está desesperado. A voz que nós devemos ouvir aqui, irmãos, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe o que ele diz aqui? Você é filho, e não um filho comum, um filho herdeiro. O herdeiro é aquele que herda tudo que o pai tem. Mas você vai passar por sofrimento, sim. Mas você também vai participar da glória. Cristo viveu na terra. Ele viveu, sofreu por mim e por você. Nós estamos no mundo caído, irmãos. E em vários momentos você vai passar por dificuldade. Você vai passar por situações que vão afligir a sua alma. Mas o Senhor está falando nessa manhã para você: lembre-se. Lembre-se. Você só está reclamando dessa dor porque eu te dei um corpo. Você só está reclamando disso porque você está respirando. Lembre-se, eu que te dei o dom da vida, o que mais eu não possa te dar. Você é um filho amado e um filho herdeiro. E o Espírito testifica a nós. Não é algo que vem da alma. Fazendo conta, você não chega no final dessa equação. Como que eu posso ser filho de Deus? Eu não posso ser filho de Deus. Eu nunca poderia. Mas Ele me adotou. E Ele me manda o Espírito para testificar todos os dias. Abba, Pai, Paizinho querido. Você é um filho amado, meu irmão. Sabe, irmãos? Eu tenho 2 filhos. E a gente vai percebendo a diferença da maturidade. Quanto menor, mais dependente. Quanto menor, menos conta faz. Se o Thomas está com fome de madrugada, a hora que for, do jeito que for, se ele quiser qualquer coisa, a hora que for, o que ele vai fazer? Vai clamar, vai gritar, vai chorar, vai chamar atenção. Porque ele é um filho que sabe que o pai é o provedor. O mais velho vai crescendo, algumas coisas ele pede, outras coisas ele vai fazendo sozinho. Algumas coisas ele vai fazendo sozinho, porque eu já ensinei, ele vai fazendo sozinho. Às vezes ele se mete numa aventura diferente, algo que ele nunca fez, que ele achou que ele podia. Aí no meio daquilo que ele achou que ele podia, dá errado. Ele não podia. Ele se machuca. E acontece alguma coisa errada. Mas aí ele logo lembra: pai, mãe. Irmão, você é um filho. Se ponha na posição do filho. Lembre-se de que você é um filho. Dependa do seu pai. É muito bonito a gente sair daqui e falar assim: eu sou filho amado de Deus. Mas o que você faz com isso? O que você faz com essa identidade? Você guarda no bolso? O que adianta você ter uma carta de motorista se você não senta num carro? O que adianta você ter essa identidade se você não sabe usar, se você não usa? Se você não liga para o seu pai, se você não fala para o seu pai, se você não confia no seu pai? Do que te adianta? Sabe, irmãos, quando você tem uma identidade e você sabe que está tudo certo com ela, você está passeando numa estrada e aí logo você vê uma blitz. E aí quando você vê uma blitz, você fala: opa, minha CNH está tudo certo, renovei, documento do carro está tudo certo, paguei PVA, está tudo certo. Eu me lembrei, está tudo certo.
aquela blitz não altera em nada da sua vida. Mas se você chega numa blitz, com a carteira vencida, o documento atrasado, com dúvida da sua identidade, paguei ou não paguei? Renovei ou não renovei? Meu Deus do céu, e agora? Aí sua cabeça já começa, não, mas vou perder o carro, vou perder a moto. Não, mas vou ter que pagar a multa. Meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar amanhã, o tempinho do carro, se esses caras ficarem com o carro. Aí na sua cabeça já começa a vir, e se eu virar para cá, e se eu desviar, e se eu der ré? E se eu descer do carro, fingir que o pneu furou? E se eu ligar para alguém vir dirigir meu carro? Olha a confusão que a identidade, a falta da identidade correta traz na sua vida. Quantas vezes você saiu do caminho correto porque você se esqueceu da sua identidade? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida porque você ficou com medo da sua identidade e tomou decisões erradas? Você achou que você mesmo poderia resolver sozinho, tomou decisões erradas. Você se esqueceu que a sua identidade é do Senhor. A sua identidade é depender do Senhor. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Sabe, irmãos, Elias, um grande homem, profeta do Senhor. Um homem que fez parar de chover por dias. Depois o Senhor mandou ele lá de volta e ele fez chover de novo sobre a nação. Depois esse mesmo homem envergonhou e matou 400 profetas de um Deus pagão. Um homem usado poderosamente por Deus. E assim que ele faz todos esses milagres, realiza tudo isso, chega uma notícia para ele. Elias e Jezabel acabou de jurar que ela vai destruir a sua vida. E aí naquele momento acontece algo com Elias, esse homem que veio vivendo todos esses milagres do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele sai correndo, ele vai andando no caminho de um dia. Até o momento que ele se cansa, ele deita embaixo de uma árvore e fala assim: Deus, já deu. Não aguento mais, já foi. Eu não posso mais. Me leva, me mata. Ele cai no sono, acorda, o Senhor alimenta ele. Fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Vai para onde eu vou te mandar. E o Senhor manda ele. Caminho de 40 dias para uma caverna, ele vai lá. Cai em sono lá também, o Senhor aparece novamente para ele. Elias, o que você está fazendo aqui? E aí o Senhor tem um encontro com ele. Mostra a glória dele para Elias. E manda Elias voltar para o lugar da onde nunca era para ele ter saído. E Elias retorna. Mas sabe, irmãos, duas coisas nós podemos observar aqui. Em um momento Elias esqueceu quem ele era. Ele era um profeta do Senhor. Ele estava a serviço do Senhor. Tudo que ele fez foi o Senhor que mandou ele fazer. Ele nunca pôde fazer aquilo que ele fez, mas o Senhor fez. Ele também não poderia se esconder nem fugir de Jezabel. Mas assim como o Senhor fez todas as outras coisas, o Senhor guardaria ele da mesma forma. Só que ele se esqueceu. Se Elias, que viveu tudo isso, se esquece, imagina nós. Mas o Senhor está aqui nessa manhã te lembrando. Lembra-se, lembra-se. Sabe, irmãos, quando nós esquecemos a nossa identidade, nós caímos no erro de Adão. Adão e Eva comeu o fruto, porque o diabo prometeu para eles que eles seriam iguais a Deus. Sendo que Deus havia criado o homem e a mulher, falou assim: vocês são a minha imagem e semelhança. Mas eles se esqueceram de quem eles eram. E caíram. Irmão, lembre-se quem você é. Quando você crê na palavra e entende que você realmente não pode, nunca pôde, mas Deus te fez um filho, um herdeiro e te deu promessas. Nada disso é sobre você poder ou não, mas é sobre o que Cristo fez. Isso nos traz uma consciência equilibrada, traz a manutenção da nossa fé, ajusta as nossas lembranças e destrói a mentira do diabo. A sua memória tem poder para destruir as mentiras do diabo. Lembre-se. E agora, para encerrar, eu quero tratar o último ponto. Lembre-se da provisão. Volta lá na sua Bíblia, em Marcos 8, texto que nós lemos no começo. Nós lemos Marcos 8, 18. E agora eu quero ler
o texto todo dessa passagem de Marcos. Primeiro ponto, lembre-se da promessa. Segundo ponto, lembre-se da sua identidade. Terceiro ponto, lembre-se da provisão. Marcos 8, a partir do 14, diz o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Versículo 15, advertiu-os o Senhor Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Versículo 16, as ideias dos discípulos. E eles discutiram entre si, dizendo: vixe, é por causa que não temos pão. Jesus falou do fermento dos fariseus, e aí eles pegaram: nossa, Jesus está dando uma dura na gente aqui. Entendi o que ele quis dizer. Ele está falando que é porque a gente não trouxe pão, era para a gente ter trazido pão. E agora ele está bravo, porque ele vai ficar com fome, porque nós não trouxemos pão. Aí 17, aí Jesus, com a graça e a paz, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Aí entramos no versículo 18. Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvido, mas não ouvem? Vocês não se lembram? Vocês estão discutindo porque não tem pão. É sério isso? Nessa altura do campeonato, vocês estão discutindo porque não tem pão. Aí Jesus começa: vou lembrar vocês. Quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí os discípulos: 12. Ah, muito bem. Quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes diz: vocês ainda não entendem? Irmão, quantas vezes o Senhor já multiplicou o pão na sua casa? A família que você tem não era para você ter. Você não podia ter. O casamento que você tem, os filhos que o Senhor te deu, lembra? Que não era para você ter. O emprego que muitas vezes hoje você murmura, você lembra que não era para você ter? Lembra que um dia, isso que você está passando hoje foi fruto de uma oração? Esse negócio que o Senhor te abençoou para você abrir? Você lembra? Você lembra quantas vezes eu trouxe livramento para você e para sua família? Quantos dias você saiu preocupado de casa e você voltou em paz? Você lembra? Eu não acredito que vocês aí estão discutindo, achando que eu não vou prover sobre a vida de vocês. Não é possível. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês não estão se lembrando que vocês eram indignos da minha presença. E hoje vocês estão aqui no domingo ouvindo a palavra e o seu coração está queimando. Você não se lembra? Você não se lembra que eu sou a paz que excede todo entendimento? Por que você acha que a paz está lá no banco? Por que você acha que a paz está no diagnóstico médico? Você não se lembra que a provisão, quem traz sou eu. Quem trouxe todas as vezes da sua vida a provisão, fui eu. Ah, mas eu não posso. Quando você pode, meu irmão? Quando? Que dia que você pode resolver uma palha da sua vida? Me fala, que dia foi esse? Sem a graça e o poder do Senhor, não existiu. Não existiu, porque nós somos filhos e filhos dependem do Senhor. E cada passo que eu e você damos, quem sustenta é o Senhor. Você não se lembra de tudo que eu fiz na sua vida lá em 2000? Você não lembra aquilo que eu fiz em 2018 na sua vida? Você não lembra o que eu fiz com seus pais, com seus filhos?
eu sou o mesmo Deus. Restitua a sua memória nessa manhã, meu irmão. Sabe? Nunca é tarde demais para querer o milagre de Deus. Depois dessa sequência aqui, diz que o Senhor vai para Betesda. E lá ele encontra um aleijado que estava lá por 38 anos tentando entrar no tanque para ser sarado. 38 anos esperando o milagre. E o Senhor chega e traz a transformação sobre a vida daquele homem. Sabe, irmãos, nós começamos a falar no começo que a memória faz com que a nossa mente seja renovada. Quantos aqui tiveram a mente renovada nessa manhã? E um conceito equilibrado? Sabe, eu gosto muito de uma frase que Bill Johnson fala, que ele diz o seguinte: você saberá que a sua mente foi renovada quando o impossível passar a parecer lógico para você. Nós temos que buscar essa mente renovada. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar, nós estamos encerrando. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero crer que você vai sair daqui nessa manhã sabendo que realmente você nunca pôde. Se você entrou aqui buscando uma forma de poder resolver o seu problema, eu sinto lhe informar que você vai sair daqui sabendo que você não pode resolver o seu problema. Mas a palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor está trabalhando na sua vida, meu amado. Eu não sei qual é o processo que você está, mas eu sei quem é o dono da sua vida, e esse é o Senhor. Ele abre as portas que precisam ser abertas, Ele fecha as portas que precisam ser fechadas, Ele traz o sim, Ele já deu o sim, e Ele vai despertar o amém no seu coração. Eu declaro para a sua vida, que eu e você vamos olhar certas coisas e pensar que épocas passadas eu achava que isso era impossível, mas hoje eu posso ver a glória de Deus agindo. Eu nunca pude, mas eu me lembro das provisões dos tempos difíceis. Hoje eu escolhi me lembrar que eu nunca pude. Eu escolhi me lembrar das promessas do Senhor. Eu escolhi me lembrar da minha identidade em Cristo. Eu escolhi me lembrar que a minha provisão vem do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes você olha para a sua vida e fala, nossa, mas tem tanta coisa enroscada ainda. Mas eu tenho certeza que se você olhar para 2 anos atrás, meu irmão, quantos aqui, levante sua mão, quantos aqui foram libertos de vício? Você achou que você podia se libertar daquele vício, meu irmão? Você nunca pôde, mas o Senhor assim fez. Tantas coisas impossíveis já se passaram na sua vida, e hoje elas são normais, mas você se esqueceu. Nessa manhã o Senhor está falando para você, lembre-se, eu comecei a boa obra, eu sou fiel para cumpri-la. Feche seus olhos. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.